Projeto Audiobook ou Livro Falar. A sua voz amiga, a voz do cidadão. No YouTube Brasil. Leitura do Decreto de 13 de setembro de 2012. Código Nacional de Acessibilidade para Olimpíadas, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, Rio 2016. Leitura do Decreto de 13 de setembro de 2012. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto de 13 de setembro de 2012, institui o Comitê Gestor dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 6, a linha, entre aspas, A da Constituição e tendo em vista a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 em território nacional, decreta: Artigo 1º. Fica instituído o Comitê Gestor dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, SEGO Olimpíadas, competente para definir as diretrizes e ações do governo federal para a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, que serão realizados na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016, e para supervisionar os trabalhos do grupo executivo de que trata o artigo 3º, sem prejuízo das competências da Autoridade Pública Olímpica, APO, previstas na Lei nº 12.396, de 21 de março de 2011. Artigo 2º. O SEGO Olimpíadas será integrado pelos titulares dos seguintes órgãos: inciso 1, Ministério do Esporte, que o coordenará. Inciso 2, Casa Civil da Presidência da República. Inciso 3, Ministério da Justiça. Inciso 4, Ministério da Defesa. Inciso 5, Ministério das Relações Exteriores. Inciso 6, Ministério da Fazenda. Inciso 7, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Inciso 8, Ministério do Turismo. Inciso 9, Controladoria Geral da União e inciso 10, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Parágrafo 1º. O SEGO Olimpíadas poderá convidar representantes de outros órgãos ou entidades públicos ou privados para participar de suas reuniões. Parágrafo 2º. Os titulares dos órgãos elencados no caput indicarão seus respectivos suplentes que o substituirão em suas ausências ou impedimentos. Artigo 3º. Fica instituído o Grupo Executivo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, G-Olimpíadas, vinculadas ao SEGO Olimpíadas, competente para: Inciso 1. Aprovar e coordenar as atividades do governo federal referentes aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, desenvolvidas por órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, ou financiadas com recursos da União, inclusive mediante patrocínio, incentivos fiscais, subsídios, subvenções e operações de crédito, e, inciso 2, monitorar a implementação e execução das ações de que trata o artigo 1º. Parágrafo único. As atividades do governo federal referente aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 abrangem todas as medidas necessárias à preparação e à realização das competições, eventos correlatos no âmbito de responsabilidade da União, definida na matriz de responsabilidades de que trata a cláusula 3ª do inciso 4 do Protocolo de Intenções firmado entre União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de constituir consórcio público denominado Autoridade Pública Olímpica, APO, aprovado pela Lei nº 12.396, de 21 de março de 2011. Artigo 4º. Do G-Olimpíadas será integrado por um representante titular e um representante suplente de
cada um dos órgãos a seguir indicado. 2 pontos. Inciso 1. Ministério do Esporte, que o coordenará. Inciso 2. Casa Civil da Presidência da República. Inciso 3. Ministério da Justiça. Inciso 4. Ministério da Defesa. Inciso 5. Ministério da Fazenda. Inciso 6. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E, inciso 7º, Controladoria Geral da União. Parágrafo 1º. Os membros titulares e suplentes dos G-Olimpíadas serão indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados pelo Ministério de Estado do Esporte. Parágrafo 2º. Os G-Olimpíadas poderá convidar representante de outros órgãos ou entidades público ou privadas para participar de suas reuniões. Parágrafo 3º. Dos G-Olimpíadas poderá instituir câmaras temáticas para discutir e propor soluções técnicas específicas relacionadas às atividades preparatórias aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Artigo 5º. A Advocacia Geral da União, AGU, constituirá grupo responsável por prestar auxílio jurídico aos G-Olimpíadas e aos órgãos e entidades da administração federal, direta e indireta, responsáveis pela execução de ações relacionadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades a que se refere o caput prestarão à AGU as informações para sua atuação. Parágrafo 2º. As citações, intimações, notificações, recomendações e requisições de informações encaminhadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e por órgãos de controle aos órgãos e entidades a que se refere o caput e aos seus agentes serão imediatamente comunicadas à AGU. Artigo 6º. O Ministério do Esporte proverá o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos Sego-Olimpíadas e G-Olimpíadas e poderá requisitar informações relacionadas ao tema aos órgãos e entidades da administração pública, federal, direta e indireta, que deverão prestá-las no prazo assinalado. Artigo 7º. A participação no Sego-Olimpíadas e no G-Olimpíadas será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Artigo 8º. As deliberações do Sego-Olimpíadas e G-Olimpíadas serão publicadas nos órgãos oficiais de imprensa e na internet em instrumento próprio, sem prejuízo de sua divulgação por outros meios de comunicação. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 13 de setembro de 2012. 70ª-91ª da Independência e 70º-24º da República. Dilma Rousseff, Guido Mantega, Miriam Belchior, Aldo Rebelo, Luiz Inácio Lucena Adams. Esse texto não substitui o publicado no DOU de 14 de setembro de 2012. Leitura do Decreto de 13 de setembro de 2012. Código Nacional de Acessibilidade. Paralimpíadas. Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Rio 2016. Projeto Audiobook ou Livro Falar. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Locução, Marisa Freneda. Locução, edição e sonoplastia técnica, Vinícius Freneda.